¿cómo están? Espero que muy bien. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim resolver uma questão que todo mundo tem na mente e que as pessoas não entendem muito, que é: o que são cátedras? Como funciona? Ai, meu Deus, que coisa difícil, não é mesmo? Então eu vim aqui esclarecer isso e falar das cátedras que eu escolhi nesse ano de 2019, no primeiro ano de medicina da Universidade Nacional de La Plata. Bom, gente, tô aqui com a minha colinha. No Instagram eu ando postando, fazendo alguns posts sobre o que é cátedra, o que acontece na minha vida, na medicina, eu indo pra aula, várias coisas. Então me siga lá no meu Instagram, vai estar aparecendo em algum lugar daqui. O Lucas vai colocar. Edição, por favor. Então, gente, eu tô aqui com a minha colinha e eu vou ler pra vocês a definição de cátedra. Pelo menos o que eu entendo por cátedra. Cátedra é uma maneira que algumas universidades da Argentina, como a UBA e a Universidade de La Plata, têm para fazer uma divisão de metodologia e didática para cada matéria. Ou seja, cada chefe de cátedra, professor titular, dita as regras, como por exemplo, provas, se vai ser múltipla escolha, né, que é choice aqui que eles falam, ou discursiva, que é escrita, método PBL ou misto, quantidade de aulas e etc. Bom, essa é a minha definição de cátedra. Então agora que vocês sabem o que são cátedras e tudo mais, eu vou falar mais um pouquinho sobre as minhas cátedras, o que eu peguei, o que aconteceu nesse ano. Enfim, rapidinho, gente. Então, quais cátedras eu meio que escolhi, o que aconteceu? No ano de 2018, o que acontecia? Você não conseguia escolher suas cátedras, você era por meio de sorteio. Então, você estava inscrito na faculdade, eles iam lá, sorteava. Se você caía numa cátedra legal, conhecida como mais justa, beleza. Se não, fazer o quê? Tinha que ralar pra estudar. Todas têm que estudar, né, gente? Mas tem cátedras conhecidas como as mais suaves, as mais justas, e as cátedras que são com os professores mais tiranos, mais difícil e tudo mais. Bom, este ano a gente pôde escolher as cátedras. Mas, como tinha muito brasileiro, muito haitiano, muitas nacionalidades que não falam espanhol, algumas pessoas que se encaixavam nesse núcleo de não hispanohablantes tiveram que entregar o certificado de espanhol. Como eu já tinha entregado o certificado de espanhol há mais de 15 dias, eles já tinham dado baixa e já tava lá que eu já tinha o B2 e tudo mais, então eu pude me inscrever nas cátedras. Quem não tinha entregado o certificado, eles não deixaram inscrever, porque assim, você poderia pegar a vaga de alguém que já tava com a documentação, com tudo certinho no sistema. Então, sempre quando você chegar aqui, já esteja com essas coisas prontas, vá no Alumado, que é tipo a secretaria dos estudantes de medicina, veja se tá tudo certo, pra na última hora você não entregar o certificado e as coisas e você acaba sendo prejudicado. Bom, então como eu já tinha entregue o certificado, já tava tudo ok, já tinha ido 80% de presença, já tinha passado no curso de ingresso, eu escolhi minhas cátedras. Bom, vou falar quais cátedras agora eu escolhi. De anatomia, eu escolhi a C. Por que eu escolhi a C? Gente, é uma dica que alguns de vocês podem pegar, com pessoas mais velhas, pessoas que já estão no segundo ano, pessoas que já passaram, dizer quais que são as cátedras melhores ali para você estar. Bom, eu tenho uma amiga chamada Thaís e ela me indicou as cátedras que ela fez e que ela foi sorteada e que todo mundo queria. Então eu peguei Anato C, Histo A e Biologia Cátedra Única. Então eu não tinha que escolher, eu só tinha que escolher o horário. A cátedra C, ela é conhecida como a mais justa. Porém, gente, assim, é a primeira a ter prova. E é uma das que meio que vê membro superior e inferior, tudo junto, músculo, osso, articulação. Então, assim, querendo ou não, gente, você tem que estudar. Porque se você pegar a mais fácil ou a mais difícil, você tem que estudar do mesmo jeito, você tem que saber do mesmo jeito. A cátedra C de anatomia, ela divide as aulas teóricas, que são as não obrigatórias, e as práticas em dois. Então a gente tem, eu vou falar no meu caso, a minha comissão é a 7, então eu tenho a prática primeiro, que é obrigatória,
que você tem que ir, que você tem que ter 80% de cursada aprovada, tipo, você tem que ir mesmo. E depois eu tenho a teórica, que dizem que não é obrigatória, mas assim, meio que você sai da sua sala, você já embica já no auditório pra ver a aula. Então, tem uns alunos que fogem, tem alunos que vão, eu vou, enfim, né? É necessário. E aí, a gente nas aulas teóricas e nas aulas práticas, a gente tem 2 horas de aula. Então, é tipo um intensivão mesmo em um dia da semana. Você que vai escolher esse dia. Eu tenho de quinta, das 10h30... Não, de quinta, da 12h30 às 4 horas. Então, queridos, é força na peruca. Bom, as aulas práticas que eu tenho primeiro... gente, por que eu digo também que a minha comissão faz assim? Porque eu peguei a comissão 7 e a comissão 7 primeiro tem o teórico e depois tem o não, primeiro tem o prático e depois tem o teórico. E a 8, se eu não me engano, tem primeiro o teórico e depois o prático. Então, isso daí varia. Mas nada que afete. O que acontece na cátedra de anatomia C? A gente chega, vai pro prático. O prático você tem que ir com jalequinho, cabelo preso. Meninas, né, ou homens que tem cabelo longo, tem que prender, tem que ir de tênis, tem que estar com o jaleco fechado, tem que levar luva. Então, tipo assim, meio que quando você vai entrando, a partir de um ponto você não pode passar se você tiver com isso. Então, tenta chegar cedo e tudo mais, porque se você esqueceu alguma coisa, tem como você pedir pro seu colega ou ir lá na fotocopiadora, eles disponibilizam jalequinhos, assim, caso de urgência. Eu acho que tem que pagar alguma coisa, mas enfim. O que eu recomendo? A gente chega na aula de prática de anatomia, a gente fica em volta de uma mesa com 2 ajudantes. Esses 2 ajudantes geralmente é um do quinto e outro do segundo, mais novo, ou terceiro e quinto. E aí tem o professor titular, que ele, sim, gente, ele já visitou a nossa cátedra, já entrou lá e meio que fez uma pergunta. Graças a Deus não foi pra mim, porque no dia eu não sabia nada. Mas assim, tome cuidado. E tem outros professores e geralmente essas pessoas que nos dão aula. Então, essas 2 pessoas vão ficar lá e vão virar e fazer assim: bom, gente, vocês leram a teoria do livro? Porque assim, como a gente tem o prático antes, meio que é bom a gente já ir, pelo menos, ter lido alguma coisa pra chegar na aula e não ficar boiando. Então, eles perguntam isso, se a gente lê, fala que sim, se não, ele meio que olha, tipo, você deveria ter lido. E aí, a gente pega o corpo, né, tem vários preparados, aqui eles chamam preparados, e aí eles começam a explicar. Ah, esse daqui é um osso tem 2 epífises e uma diáfise, e isso e aquilo. E aí, quando é com músculo, é com preparado mesmo, com músculo e tudo mais. Com cadáver, não é boneco, pelo menos aqui na Universidade de La Plata não funciona assim. E deixa eu ver o que mais. Geralmente ficam 10 alunos no máximo na mesa. É muito difícil. A minha mesa é a mais vazia, gente. Já cheguei a ter aula com 5 pessoas. Então, não sei se é uma coisa da anatomia C, mas a minha mesa geralmente é a mais vazia. E aí a gente tem depois os teóricos. Os teóricos, eles vão explicar, são divididos também em 2 partes. A primeira parte é com o professor, e aí ele vai ter um app tipo esqueleto, o nome do app. Posso até deixar aqui pra baixar. E aí, esqueleto ou app de músculo. E aí ele fica circulando e fica falando, o que tem aqui? E tal parte? É isso, isso e isso. E aí depois a segunda parte é um professor que vem com slides. E aí ele fica falando a mesma coisa que a gente aprendeu assim. Então são 2 horas meio que pra fixar o que a gente aprendeu no prático. As pessoas que têm o teórico antes são privilegiadas sim, porque elas não precisam meio que ter lido o livro. Precisariam para ajudar mais. Mas se elas têm o teórico antes, o que acontece? Quando elas vão pro prático, automaticamente já tá fresco ali na mente. Bom, e essa foi a minha explicação sobre cátedra C de anatomia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Histo-A. A Histo-A que eu escolhi também foi porque a minha amiga que passou me indicou. Ela é feita de 15 em 15 dias e a gente tem 2 horas de aula. Então não é tanto tempo de aula. A Histo-B, se eu não me engano, tem muita aula, gente. Então vai de cada um escolher o que quer, né? E aí a gente chega numa sala, não é auditório inclinado, é numa sala normal. Tem
2 televisões grandes e aí eles ficam passando imagem e slides e explicando as imagens e os slides e tudo mais. E também tem a lousa, então o professor utiliza esses 3 meios para meio que ficar bem dinâmico. Eu gostei muito das aulas, eu tô fazendo aulas de apoio, então talvez por isso eu esteja gostando mais ainda disso, porque eu tô entendendo muito com a professora. E fora isso, essas são as aulas práticas, que são as aulas obrigatórias. Então a gente tem que ir, porque senão a gente leva falta. As aulas teóricas, elas são feitas de segunda, quarta e sexta. E não são obrigatórias, ou seja, se você não quiser ir, você tem que ter pelo menos a obrigação de ter lido o livro. É isso, gente. De estuar é pouquinha informação. De biologia, biologia é cátedra única. Então não tem essa da gente escolher, tipo, qual cátedra é melhor ou pior. Porque todo mundo tem, não no mesmo dia, mas você só escolhe o horário e é cátedra única e são, acho que, eu não sei se são 3 professores, 5 professores, quantos professores são, mas não são todos os professores iguais. Só que não tem como você saber com qual professor você vai cair em qual horário. Então é meio que você escolhe lá um horário e aí você conhece seu professor. Em biologia, a gente tem cátedra única. Ela tem aulas teóricas e aulas práticas. Geralmente, tudo aqui tem teórica e práticas. As aulas teóricas, elas nunca são obrigatórias, entendeu? Você vai se você quer. Sem exceção de Anato C, que é meio que obrigatório, mas tem gente que foge. Então, as teóricas, elas são feitas de segunda e quarta, são 90 minutos de aula e você vai se você quer. Elas têm 4 horários e não é na faculdade, é no puxadinho da faculdade, que a gente chama assim, que é um lugar que fica na Avenida 7. Seu nome, eu acho que é na 7. 7 com 62, 61, alguma coisa assim. 62, 63, algo assim. E lá tem as aulas teóricas, que não são obrigatórias. E aí vai quem quer. São 4 horários, porque lá a sala, o lugar, só cabe 300 pessoas. E como é pública, tem bastante gente, tem que fazer em 4 horários mesmo. Aí você escolhe se você quer manhã, tarde, noite. Não que você escolhe, você vai num horário e vê se você consegue entrar. Mas se o auditório tiver com 300 pessoas, já era. Você tem que voltar pra casa e ir em outro horário. E tem as aulas obrigatórias, que são as práticas. E elas são você tem ela uma vez por semana. E nessa uma vez por semana são 3 horas de aula. Aí você me pergunta, Michelle, é muita hora de aula? Sim, gente, é muita hora. Muita hora. Mas assim, a gente às vezes não consegue resolver todos os exercícios de tão complexos que eles são. Aqui, biologia, eles falam biologia, mas é tipo química orgânica hardcore. Muita química orgânica. Então é meio complicado. E deixa eu ver o que mais. Bom, elas também têm, nessas aulas de biologia, tem TPs. Depois eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo só sobre TP, porque TP é uma coisa meio que difícil, que ninguém... Eu não sabia muito o que era, e quando você chega na faculdade as coisas começam a ficar mais claras, porque você vai vendo, vai pegando as coisas assim. E tem ciências sociais, que é ciências sociais. Porém, gente, eu não vou falar muito sobre ciências sociais, porque... é uma coisa que eu não me inscrevi ainda. Como ela é quadrimestral, você pode escolher no primeiro ou no segundo semestre. Como tem muita matéria, é adaptação, porque eu não sou fluente em hispanohablante, eu não sou hispanohablante, eu não sou, espanhola por natureza, não falo espanhol por natureza. Então, eu meio que deixei pro segundo semestre. Eu vou falar o que eu sei, que são poucas coisas, que é quadrimestral. Se eu não me engano, são umas 3 ou 4 horas de aula. E é isso, gente. Não vou comentar muito mais, porque não sei. Então é isso, chicos. Por agora é isso. E depois eu venho mais falar aqui um pouquinho com vocês. Bom, deixa aquele like, compartilha, comenta, tire suas dúvidas também. Me siga lá no Instagram. E é isso. Hasta luego!